Olá, sejam bem-vindos ao canal. Santa Bernadette, a vidente de Lourdes, faleceu em 1879. E em 1909, ou seja, 30 anos depois, o corpo da santa, inexplicavelmente permanecia intacto. De acordo com os médicos que participaram da primeira exumação, o mesmo se encontrava rígido, mas incrivelmente preservado. E mesmo hoje, mesmo depois de quase 150 anos, desafiando todas as leis da lógica, o corpo de Santa Bernadette permanece incorrupto. Em 7 de janeiro de 1844, numa pequena cidade chamada Lourdes, na França, nascia Bernadette Soubirous, Santa Bernadette, a vidente de Lourdes. Nascida numa humilde família, e que pouco a pouco, iam caindo na extrema pobreza. Ainda na infância, Bernadette teve que passar por inúmeras dificuldades, chegando até a ter que morar com a família num antigo presídio abandonado. E por conta das condições do local, Bernadette, que já tinha uma saúde frágil, acabou agravando ainda mais a situação. Além de problemas digestivos, contraiu cólera, depois, passou a ter dolorosos ataques de asma. E já sendo um milagre ter sobrevivido naquela época. Aos 15 anos de idade, em 11 de fevereiro de 1858, quando ela juntamente com a irmã e uma amiga, estavam numa mata próxima procurando lenha, apareceu-lhe uma senhora diferente, que ela não conhecia, a qual se aproximou de Bernadette e sorriu. E depois desse encontro se repetir por diversas vezes, descobriu-se tratar de uma manifestação da Virgem Maria. No total, entre 11 de fevereiro a 16 de julho de 1858, Nossa Senhora lhe apareceu por 18 vezes. E sempre no mesmo local, numa gruta, às margens do rio Gave. Como não é de se estranhar, a princípio praticamente ninguém acreditou na jovem. Muitos até achavam que ela estava ficando louca. Mas conforme as aparições continuavam, o local atraindo cada vez mais curiosos. Eventos sobrenaturais acontecendo diante do olhar de milhares de pessoas, curas sem explicações científicas e diversos outros milagres. A história foi tomando rumo diferente. Numa das vezes, estando na presença de um grande número de pessoas, Bernadette escavou o chão usando as próprias mãos, e começou a sair água. Nascia ali a fonte milagrosa de Lourdes, uma nascente considerada por muitos, com poderes de bênçãos e curas, e que jorra água, até os dias de hoje. Mesmo sendo só uma humilde camponesa, analfabeta, uma adolescente com um temperamento humilde e obediente, sendo submetida a diversos interrogatórios, sofrendo constrangimentos e ameaças, tendo que ir contra a opinião de todos, da família, do clero e das autoridades, Bernadette se manteve firme, nunca hesitando em defender a autenticidade das aparições. Desde o início, a Igreja, agindo de forma prudente e cautelosa, havia se conservado neutra, ou seja, não acreditava e nem desacreditava. Mas em uma das últimas aparições, ao ser questionada por Bernadette o nome da senhora que lhe aparecia, ela se identificou como sendo a Imaculada Conceição. Isso causou grande espanto e comoção na igreja, pois não havia como aquela jovem ter inventado isso,
O dogma da Imaculada Conceição havia sido proclamada pelo Papa pouco tempo antes, e não tinha como Bernadette saber. Na verdade, ela não possuía o conhecimento nem para compreender o que aquelas palavras significavam. E diante de todos os fatos, finalmente em 18 de janeiro de 1862, a Igreja se pronunciou dizendo: a Virgem Maria, de fato apareceu à jovem Bernadette Soubirous. Nossas convicções são baseadas no depoimento da jovem, mas sobretudo, sobre as coisas sobrenaturais que têm acontecido, coisas que não podem ser outras, senão uma intervenção divina. Após as aparições, Bernadette entrou para o convento, onde se alfabetizou, e dedicou o resto da vida como enfermeira, ajudando os necessitados. Segundo as freiras, mesmo no convento, Bernadette continuava tendo visões com Santa Maria. E em torno da jovem ainda aconteciam diversos milagres. Em um deles, um menino, uma criança vítima de tuberculose, já desenganado pela medicina, mas ao ser coberto por uma manta que havia sido bordada por ela, inexplicavelmente, a criança ficou curada. Um outro milagre, com uma outra criança, ocorreu quando uma menina paralítica começou a andar logo após ser colocada nos braços da jovem. Bernadette faleceu em 16 de abril de 1879, vítima de tuberculose, aos 35 anos de idade. E é a partir daí que as coisas ficam mais impressionantes ainda. Passando-se 30 anos da morte de Bernadette. 30 anos depois, quando seu corpo estava sendo exumado, por causa do processo de canonização, descobriram que o mesmo continuava intacto, incorrupto e sem apresentar nenhum odor. Essa primeira exumação foi acompanhada por 2 médicos e na presença de diversas pessoas. Passando-se mais 10 anos. Em 1919, ocorreu uma segunda exumação, e as condições do corpo permaneciam praticamente iguais. Apenas partes da pele que já estava se enrugando, provavelmente por causa dos efeitos da umidade do caixão. O mesmo foi observado na terceira exumação, realizada em 1925. De acordo com um dos médicos que participou dessa terceira exumação, o que mais o impressionou foi o perfeito estado de conservação do esqueleto, tecidos fibrosos, musculatura flexível e firme. Segundo ele, após 46 anos, qualquer organismo morto tenderia a desintegrar-se, a se decompor, adquirindo uma consistência calcária. No entanto, o que percebeu foi uma consistência quase que normal, declarando a todos os presentes que não via aquilo como um fenômeno natural. Tudo isso, atestado por diversos médicos legistas. Depois da terceira exumação, o corpo da santa foi coberto por uma fina camada de cera, colocado numa urna de vidro, e desde então, encontra-se na igreja do convento de Santo Gildarde, na França, onde permanece até os dias atuais. Santa Bernadette foi canonizada em 8 de dezembro de 1933 e é considerada padroeira dos doentes. Seu dia é 16 de abril. Na França, também é celebrada em 18 de fevereiro. No local das aparições, a pedido de Nossa Senhora foi construída uma capela, a qual com o tempo, foi se transformando no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, e que juntamente com Fátima em Portugal, e Aparecida aqui no Brasil, é um dos santuários marianos mais frequentados do planeta, ao qual anualmente, viajam entre 4 e 6 milhões de peregrinos. Obrigado pela atenção, e fiquem todos com Deus.